Bom dia! Começando aí mais uma roda em presença, hoje para falar sobre mãe. O Dia das Mães está chegando por aí e a gente vai bater um papo aqui gostoso para falar sobre essa relação com a mãe, com a presença da Meire, da Karina e do Vinícius. Eu gravei um vídeo ontem no IGTV falando sobre a relação da mãe, né? Que como a gente se relaciona com a nossa mãe é como a gente se relaciona com a vida. E recebi várias perguntas aí nas caixinhas e hoje a gente vai bater um papo falando sobre isso, essas perguntas. Bom dia para quem tá chegando por aí. Ei, Jean, Ariane, Dedê, que bom. Brenda. Então a gente vai fazer esse bate-papo gostoso falando sobre mãe, sobre a nossa relação com a mãe. Eu recebi algumas pessoas falando que minha mãe é difícil, não gosto dela, eu não admiro ela, sabe? Vários perrenguezinhos, eu tenho que cuidar da minha mãe. Então se você já tem alguma questão aí com a tua mãe, já comenta aqui. Eu vou escrever aqui nos comentários, deixar marcado para quem quiser. Como é a... Oi, Jean, que bom! Como é a relação com a sua mãe? Como que é aí, Jean? E aí, fiquem super à vontade para escrever, compartilhar. E a Meire já tá chegando por aqui. Deixa eu autorizar. Tchururu. Ê, Ei, bom viva! dia! Bom dia! Tudo bem? Tudo e você? Tudo bom? Acordou Acordando ainda, cedinho, acordou cedinho com esse tempo cinza aqui em Floripa. né? Não, Meio... o meu gato nunca me acorda de madrugada. Assim, ele é um gato bem bonzinho, né? Ele aprendeu a não acordar a mãe dele. Ah, E daí essa noite ele me acordou várias vezes. Eu fiquei, gente, eu não posso perder o horário, eu não posso. Aí 7h30 eu fiquei toda assustada, assim, quando tocou o despertador. Não posso perder o horário, não posso perder o horário. boa, Meire. Que bom, bem-vinda. Obrigada, obrigada. A Meire faz parte do grupo de constelação que a gente estuda, é tão gostoso, né? Então, bem feliz de você estar Saudades dos aqui, nossos encontros. dos encontros presenciais. Deixa eu liberar aqui o Vinícius. Vinícius chegou aqui com a gente. Então, quem tá chegando aí na live vai mandando um bom dia pra gente saber que vocês estão por aí. Pra gente bater esse papo falando sobre mãe. Vinícius, vamos ver se tá chegando. Nossa, minha relação com a minha mãe era terrível, terrível. Eu odiava minha mãe, gente. Era. Não és a Nossa. única, né? Eu acho que a maior lição, a maior transformação na nossa vida quando a gente participa das constelações é olhar os nossos pais, né? Com certeza. Bom dia! Sim, Bom bom dia, dia! tudo Tudo bem? bom? Tudo bem você, Vinícius? Tudo bem também. Ai, que bom que deu certo. Da última Pois vez é, o Vinícius tentou entrar e não conseguiu. Foi um de- caos, mas que bom dessa que deu vez eu fiz certo. daquele jeito, Laís. Eu fui lá no meu perfil e entrei do outro jeito. Senão não tinha aceitado aqui também. É mesmo? Olha, que bom, bom saber que a gente vai aprendendo. E a Cacá deve estar chegando por aí também, Tentando pra gente ajustar. bater isso, se ajeita. Eu tô... E deixa eu te chamar aqui a Cacá, vamos ver. Karina. E a gente estava falando, né, dessa relação com a mãe. É bom saber que a gente não é a única, né, que não se dá bem com a mãe, mas aí depois, quando eu conheci as constelações, foi tipo uma virada de chave na minha vida gigante, assim. Foi É bem bom. verdade. E aqui a Janice já está contando um pouquinho como é a relação com a mãe dela. Já tô É vendo os comentários aqui também. É. complexa. Depois eu fiquei Isso. pensando, É. nossa, logo a live com a mãe. O que que eu tô fazendo aqui, cara? Minha mãe é uma das pessoas que eu tenho mais dificuldade de lidar, eu acho. Mas é para todo mundo, né? É um desafio e aí vai mudando. Não é?
Tamo junto aprendendo aqui. Isso aí. Vamos ver, enquanto. A gente pode começar esse bate-papo, porque eu não tô achando a Karina, vai saber. Então, quem tá chegando por aí, senta na nossa roda pra gente falar sobre mãe. Aqui, a Luísa falou também, falar sobre mãe é uma caixinha de surpresa. Então, vamos abrir essa caixinha de surpresa aí pra ver o que que vai rolar. Ó, e é a minha E mãe que tá aí, bora. ó. É a minha mãe que tá aí, ó. A tua mãe é Luísa Luísa? Lopes.live. Ai, que Ah, linda! que legal. Bem-vinda! A minha mãe também queria assistir, não sei se ela Eu não achou. vou poder Eu falar disse. mal da minha mãe aqui. É, Meu Deus! E aqui a Janice já mandou, porque é tão comum conflito com a mãe? Uma boa pergunta. Vamos falar sobre isso. Então tá, galera, a gente senta aqui nessa roda gostosa nessa manhã para tomar um chazinho e para falar sobre mãe. Então fiquem super à vontade para compartilhar. Você aqui também, Vinícius, Meire, perceber que alguém trouxe algum comentário e aí quiserem trazer, a gente faz essa interação ali com a galera também que está chegando. minha mãe entrou também. As mães estão aqui. As mães acho que minha mãe assistindo, não elas tá. estão em cima, elas estão em cima. Boa, minha mãe deve estar trabalhando. Ai, mas vamos lá. Eu recebi algumas perguntinhas ali nas caixinhas que eu vou trazendo aqui pra gente, né, bater esse papo, mas vamos começar com essa da Janice, porque é tão comum um conflito com a mãe. É. Quem responde? Todo mundo aqui tem conflito. Ou teve, Tá. pelo menos, né? É. E eu vou emendar com uma outra pergunta que eu recebi, que por que que eu atraí uma mãe assim? Eu recebi essa pergunta. E aí, eu não sei, né, o que cada pessoa acredita, mas para mim faz muito sentido quando eu penso que lá em cima, né, antes de vir para a Terra, em algum lugar eu escolhi essa mãe para aprender, para crescer o que eu precisava crescer. E para a gente crescer, a gente precisa, né, abrir o coração para acolher aquilo que está escondido ali, que está numa sombra. Então tem que vir uma pessoa que mexe na nossa meleca, né, para entrar em contato com isso, e aí que eu posso abrir mais o coração. Então, na minha visão vem uma pessoa para eu olhar para os conflitos, sabe? E aí eu ouvi uma vez isso e eu achei o máximo, né? Porque às vezes eu achava, agora eu resolvi tudo com a minha mãe. Aí daqui a pouco vem outra questão. Agora eu resolvi tudo com a minha mãe. Aí daqui a pouco vem outra questão. E que a gente vai ter questão, coisas para resolver com a mãe a vida inteira. Então é a nossa maior escolinha, assim, de aprendizado. Isso para mim faz sentido. Não sei como que é para vocês. Eu acho que faz sentido, sim. E acho que ela tá ali para nos ensinar a amar, né? E talvez por isso que é tão difícil se relacionar com a mãe. Porque existe ali uma conexão muito profunda, né? Eu acho, entre filho e mãe. E é tão profunda que, às vezes, para a gente se conectar assim, né? A gente tem que passar também por muitos desafios, né? Por muitas barreiras, dificuldades que a gente tem de ter essa conexão assim. Com certeza. É como a gente se relaciona com o mundo, não tem dúvidas, né? E é a nossa primeira casinha, né? Então, o viver fora da mãe é como a gente vive no mundo. Então, é muito complicado não se relacionar bem com a mãe, né? A gente não se relaciona bem com a vida quando a gente não se relaciona bem com a nossa mãe. Sem ilusões, né? Eu acho que, claro, a gente tem que respeitar as crenças individuais de todo mundo, né? Que são individuais, mas são coletivas. Não sei se existe esse outro lugar, não sei, né? Mas, sem dúvida alguma, a gente aprende a cada dia, né, nessa relação com a nossa mãe, mesmo na não relação também. Né? A não relação ela é mais profunda ainda, quando a gente acha que não tem relação com a nossa mãe, gruda, né? Tudo aquilo que eu acho que eu não faço igual a minha mãe, eu não gosto dessa mulher, e eu acabo repetindo essa pessoa, né?
Eu acabo fazendo igualzinho essa pessoa. Então, é uma relação, é a primeira relação que a gente tem que olhar, com certeza, que é a relação com a mãe é a relação com a vida. Não tenho dúvidas. Maravilhoso. E bem isso que você trouxe, né, Mary? Que quando aquilo que eu não gosto na minha mãe é aquilo que eu repito na minha vida. Isso é super importante. Trazer consciência. Olha só, Cacá chegou por aqui, tá com problema para entrar. Ai, da outra vez, Cacá, a gente teve problema com o Vinícius também. O que você fez, Vinícius, que Ó, ajudou? vai lá, fecha a live, vai no seu perfil de Instagram e aí vai lá naquelas notificações. Ah, já deu certo. Ah, deu! Oi, tudo bom? Consegui! Tudo jóia? Bom dia! Que bom, bom dia! Depois de alguns minutinhos consegui. Que bom estar aqui com vocês. Que bom, Cacá, bem-vinda! Obrigada. Acho que você viu que a gente já começou o bate-papo aqui, que eu não sabia se ia dar certo, se não ia, e aí Eu foi. vi, não, segue que eu acompanho vocês. Tá. Gente, já perdi aqui. A gente finalizou o assunto que tava? Acho que Você pode estava perguntar falando para sobre ela, né? repetir, mãe. Ah, isso, sobre repetir. Uhum. Então, lembrando que quem está chegando por aqui vai sentando na roda com a gente. Se quiser trazer a sua questão, como é a relação com a tua mãe, quiser contar um pouquinho da tua visão, do que você acha, fica super à vontade para escrever aqui nos comentários. E eu recebi também um comentário de uma pessoa que falou: a minha relação com a minha mãe é boa, mas ela me vê como uma pessoa forte e ela fica num lugar de fraca, se sente fraca, né? Então dá esse desequilíbrio aí na forma de olhar. Quer chegar já falando sobre isso, Cacá? Ih, ela caiu. Caiu. Subiu. Bom. Vocês querem falar um pouquinho sobre essa relação né, como eu vejo a minha mãe, se eu vejo ela como pequena, o que acontece? Quem quer falar? Porque isso era a grande questão da minha vida, assim, né? Eu me achar maior que a minha mãe, com certeza. Eu não vou me casar para não sofrer igual a minha mãe, né? Não vou ter filhos para não sofrer. Quando eu quero não ser igual a minha mãe, né? Eu passei por isso por muitos anos da minha vida. Eu tô olhando de um lugar de arrogância, né? Eu não quero repetir. Porque eu não quero ter as consequências que ela teve. Só que ao mesmo tempo, como eu sei que eu vou ter, né? Voltou. Voltei. Eu não tenho como saber que eu vou ter as mesmas consequências, né? Não tenho, eu sou um ser humano completamente diferente, as minhas relações são completamente diferentes. Então, por que eu vou ter as mesmas consequências da minha mãe, né? Então, vivia no julgamento de achar que se eu fizesse igual ou parecido, teria as mesmas consequências e ficava julgando nesse lugar de eu superior, né? Eu não vou fazer igual a minha mãe. Eu não vou fazer isso, eu não vou fazer aquilo. E no final acaba tendo as mesmas consequências sem fazer as mesmas ações, né? Então, enxergar isso e se colocar no lugar de, nossa, eu sou só pequena, eu sou só a filha, deixa essa mulher lá viver sofrer ou não, né? Viver as consequências das ações dela do jeito que ela escolheu, eu não tenho nada a ver com isso, eu não tenho como mudar e vou viver a minha vida, né? Boa. Eu tenho até uma passagem assim, que minha mãe conta de quando eu era criança. Eu falava: você não sabe cuidar de mim. E eu queria fazer tudo sozinha. Eu queria trocar de roupa sozinha. Eu queria tomar banho sozinha. Era bem se achando maior do que a mãe, né? Eu acho que assim, um desafio nosso, né, é se colocar como filho, né? E eu acho que isso vai também assim, na nossa relação com a vida também, né? Nossa relação com o mundo, porque eu penso assim, esse aspecto da mãe, ele está também nas nossas relações no dia a dia, na relação com as pessoas, na relação com o mundo também, né? E às vezes é difícil a gente se colocar como um filho nesse mundo, né? Às vezes a gente está naquela postura que quer controlar tudo, que sabe tudo, né? E eu acho que uma coisa assim que ajuda a gente fazer, que traz um conforto para dentro da gente, um acolhimento, é justamente se colocar como um filho, porque só quando a gente se coloca como um filho, que existe algo maior que nos acolhe, né?
que a gente consegue realmente se sentir assim, amado e acolhido. Porque como você vai ser acolhido se você não é um filho, né? Como que o mundo vai te abraçar se você não se coloca para ter esse cuidado assim? Olha que legal que a Jan falou, né? É paradoxal, pois a maioria das mães coloca os filhos como grande e esquecemos que podemos ser grandes perante Todo mundo. todo mundo, menos perante ela. Uhum. É muito interessante, porque na verdade isso é uma lei que o Bert Hellinger descreve, né? Que é a ordem. Então, os nossos pais são maiores do que nós, os nossos avós são maiores ainda. E aí, em algum lugar, é como se eu esperasse que a minha mãe, então, se colocasse nesse papel de grande e eu de pequeno, ou enfim, ou que eu olho meu filho como grande e admiro ele, né? Que é o caso dessa pergunta que a pessoa trouxe, né? Falou, a minha mãe me vê como forte e ela se sente fraca. Mas, para além do que a minha mãe pode fazer, é o que eu posso fazer. Como eu posso ajustar o meu olhar para enxergar a grandeza da minha mãe, sabe? E foi muito curioso, porque essa semana vieram várias pessoas nos atendimentos trabalhar essa questão com a mãe. E aí uma coisa que ajuda muito é eu reconhecer os pais da minha mãe, né? Os meus avós. E aí eu vejo eles, vejo a grandeza deles e automaticamente eu começo a ver a minha mãe como grande, ou se fazer pequena diante dela, né? Aí isso traz uma leveza, sabe? E daqui a pouco tá tudo bem, porque a mãe ela vai ter os emaranhamentos dela, ela vai ter as questões dela, e daqui a pouco pode ser que ela queira entrar nesse lugar de filha diante de nós, mas eu posso me alinhar de novo, né? E escolher reconhecer a grandeza dela, né? Um pouco da minha visão. Cacá, quer falar? Chegou aqui, acho que agora vai, hein? Chegou, eu li aqui uma pergunta aqui, acho que até dá para pegar um gancho, que é da Janice, que ela pergunta por que é tão fácil colocar os avós como grande e não os pais. No meu olhar, eu Boa acho que isso pergunta. acontece porque a gente, como filho, a gente tem uma tendência grande de querer salvar os pais. Exatamente. Porque o nosso olhar de filho é assim, se meu pai e minha mãe não tiver disponível para mim, tiver ainda em emaranhamento com os meus avós, ele não consegue estar disponível para mim. Então, eu como filho, eu tento resolver a questão do meu pai e da minha mãe com os meus avós, porque no meu olhar é assim, se a questão com eles estiver resolvida, meu pai e minha mãe vai estar disponível para me ver como filho, para estar ali presente, para cuidar. Então, é como se a gente pulasse uma geração. A gente consegue ver os avós como grande e vai para o lugar de pai dos nossos pais, porque fala agora sim, agora eles tendo um pai e uma mãe presente para eles, não tendo esse conflito com os avós, eles vão estar disponíveis para me ver como filho. Mas isso é o nosso olhar infantil, né? O olhar da criança que está sempre tentando salvar ali os pais. Não sei se para a Genice se ficou claro, se alguém tem alguma coisa para colocar ainda com relação a isso. Não, a resposta é perfeita, é bem isso mesmo. A gente quer salvar os pais, então fica maior que eles, igual, né, quase igual aos avós. Consegue enxergar os avós grandes e quer ser grande igual a avó e a avó, para salvar o pai e a mãe. E o pai e a mãe é Só como se a gente piora pegasse no tudo, colo né? como filho. E um outro gancho aqui, quando a Laís fala também dessa dificuldade que a gente tem de ver ali com relação aos pais, uma coisa que eu faço que me ajuda muito, quando me vem alguma coisa com relação à minha mãe, que eu vejo que eu vou ajudar ela porque minha mãe tá sendo fraca, isso daqui ela não consegue resolver sozinha, eu me coloco na idade dela, quando ela tinha, por exemplo, quando ela tinha a minha idade, qual a vida que ela levava? Eu, no lugar dela, eu daria conta de fazer a mesma coisa, e aí eu consigo ver a grandeza dela. Eu sempre voltando à Isso é um história, bom por exemplo, exercício. isso, quando a minha mãe tinha 20 anos, olha a vida que ela já levava. Eu, na idade dela, eu conseguiria fazer a mesma coisa, e aí eu consigo ver o quanto que ela é grande. Pelo menos é um exercício interno que eu faço e que me ajuda bastante. Uma coisa interessante também assim, da gente refletir, né, que essa grandeza, quando a gente coloca assim, quando a gente diz eu sou maior que meus pais, é uma grandeza ilusória. Porque, de verdade, quando a gente toma esse comportamento, né, a gente, de verdade, vai perder muito mais do que ganhar. E quando a gente coloca nossos pais como grandes, né,
aí que a gente se torna realmente grande, porque eles são como pessoas que estão sustentando a gente, né? E se as pessoas que estão sustentando a gente, né, elas são grandes, né, a gente vai carregar essa força também, né? Então, às vezes é um conceito que a gente carrega, que a gente precisa, de repente, ser maior, né? Só que a gente tem que entender que essa grandeza, ela vem quando a gente reconhece a grandeza deles. Isso. E pegando E um aí gancho uma de uma... coisa que... Vai. Pode falar. Não, pode continuar lá. Não, só ia dizer que uma coisa que me ajuda muito é conectar com pai e mãe, sabe? Sentir eles atrás como se fossem guarda-costas. Então eu imagino meu pai aqui bem grande atrás de mim e a minha mãe bem grande. Aí isso dá um lugar de, tá, vai, sabe? Alivia, né? Tá. Sim, sim. Fala, Cacá. Eu ia falar de uma outra coisa que a Mari falou ali sobre a gente estar fazendo igual. Algo que a gente recrimina ali nos nossos pais, que a gente não aceita, e de repente a gente está repetindo. Eu digo que a gente repete para ver o quanto que é difícil fazer diferente. E várias situações que eu me pego fazendo algo que eu criticava, que minha mãe fazia, ou que meu pai fazia, eu volto e olho e falo, caramba, agora eu vejo como que é difícil fazer diferente do que ela fazia. E cada vez que eu faço isso, eu sinto que eu consigo me apaziguar com relação à minha mãe. E aquela crítica, aquela cobrança naquele determinado ponto ali, é como se fosse cessando em mim. E cada vez que a gente consegue cessar algo que a gente ainda está exigindo dos nossos pais, que a gente acha que foi pouco, dentro de nós é como se fosse cada vez mais aliviando. E a gente percebe isso no nosso convívio no dia a dia. Porque eu digo, quando a gente ainda tem essas cobranças com relação aos nossos pais, quando a gente está no diálogo na rua, no trabalho, em outros ambientes, se a gente escuta algo que a gente não gosta, não concorda, a gente tem uma tendência a levar tudo pro pessoal. E esse levar pro pessoal, o que que é? Porque internamente a minha relação com a minha mãe não tá bem resolvida. Principalmente com a mãe, né? Que foi ela que nos trouxe pro mundo. Que foi ela que foi a porta e a única possibilidade pra gente estar aqui. E isso não é pouco, né? Uma coisa legal que acontece nesse processo, né, que você falou, Karine, é assim, quando a gente toma conta, toma consciência, né, aquilo que a nossa mãe faz, a gente não gosta, a gente também faz, muitas vezes no primeiro momento a gente começa a sentir esse desconfortável com aquilo, né? Às vezes sente até raiva do nosso comportamento, né? Mas aí eu acho que a gente acaba passando por um processo, porque agora, se a gente faz também, a gente vai ter que aprender a se amar. E quando a gente se ama nessa parte, a gente está também amando, né, os nossos pais, né, sobre aquela dificuldade. E aí a gente cria essa compaixão, que embora eles tenham aquele comportamento, a gente vê que a gente também tem, a gente vê assim, poxa, é difícil, né? Então eu passo a ter agora uma compaixão com eles e posso fazer diferente também, né? Mas a partir dessa compaixão. E você deu um exemplo também, quando você fala da raiva. Eu já vi muitos atendimentos e na minha vida também aconteceu isso. Muitas vezes a raiva é o que é a porta para poder fazer algo diferente do que eles fizeram. Isso. Porque a raiva é como se, não digo que ela tenha que permanecer por toda a vida, né? Mas às vezes por um período ela é necessária para que eu possa dar um passo, para que eu possa de repente estar saindo de dentro de casa, para que eu possa estar fazendo um caminho diferente dos meus pais. Porque às vezes se a gente tem uma relação com os pais ali que é algo tudo muito amoroso, para quem está olhando de fora, digamos, tudo muito perfeito, é mais difícil eu sair daquela situação, é mais difícil, digamos, eu sair de casa, eu sair debaixo das asas ali dos meus pais, porque aquilo ali tá cômodo para mim. E aí, se deixar, eu vou passar ali a vida toda. Mas, de repente, se eu tô ali dentro de casa e meu pai e minha mãe têm um comportamento que me incomoda muito, e aquele comportamento começa a me gerar uma raiva, e acaba que às vezes chega a ponto que a pessoa não consegue mais conviver dentro de casa. E aí essa raiva faz com que ela saia de dentro de casa, vai dividir com amigos, vai casar ou vai morar sozinha, mas que ela dê um outro rumo para a vida dela. Eu dei esse exemplo como sair de casa, mas eu já vi em várias situações. E aí a raiva também, quando a gente faz esse movimento, ela dá força para a gente sustentar esse passo que a gente deu. Às vezes ali no início, primeiro ano, segundo ano, e depois chega um momento que essa raiva já não precisa mais existir. Por quê? Porque eu já consegui dar esse passo. Eu já consegui fazer esse caminho. Ela acessa, com certeza. É a força da ação, vem da raiva. Assim, Isso, e depois a gente vai agradecer
né, por aquilo, né? A gente Sim. vai agradecer pelaquela raiva que a gente sentiu e vai olhar para aquilo assim, nossa, foi bom então eu ter passado por aquele momento, né? A gente vai entender que aquela raiva, no fundo, também era uma forma de amor. Mas eu sinto Sim. que até pra gente agradecer, assim, às vezes leva um tempinho, né? Primeiro a gente É, vai achar que o movimento foi nosso, foi totalmente nosso. Até que uma hora a gente cai em si que a gente fala, não, não foi totalmente meu, eu precisei deles lá pra me impulsionar para que eu conseguisse fazer isso. isso. Uhum. Eu lembro que, trazer um exemplo, quando eu fui para a faculdade, eu fui fazer faculdade em Londrina, e eu não queria, porque era muito longe da minha cidade. Mas como era faculdade estadual, né, pública, os meus pais queriam que eu fosse para lá, e eu tinha passado numa particular em Campinas, e eu queria fazer a particular. Olha as histórias. E eles, não, Pra vai não para lá, sair vai de para lá. casa. E aí eu, tá bom, fui morar em Londrina. E aí, várias vezes eu ligava pra minha mãe chorando, tipo, eu não quero estar aqui, mãe, sabe? Assim. E a minha mãe, firme, forte, sabe? Falava, não, fica aí. Bem, e eu me sentia super mal, que eu achava que, nossa, minha mãe não gostava de mim, que ela, sei lá o Me que, né? Começa. abandonando. Ela não reconhece que eu tô. Enfim, e aí eu acabei enfrentando esse primeiro ano, que foi mais difícil. Depois eu amei a cidade, amei as pessoas, tive muitas oportunidades lá. E eu lembro que quando eu me formei na formatura, minha mãe falou: nossa, eu desligava o telefone. Ai, vou chorar. E eu chorava, Laís, que pra mim era muito difícil ver a tua dor, mas eu precisava ser firme. Daí eu falei, cara, é verdade, né? Às vezes a gente com esse olhar, né, de criança, de oh. E a mãe também tá, a mulher, né? É uma mulher que tá enfrentando várias questões ali, né? Foi bem, assim, Sim. um exemplo. Nossa, mas eu também passei por isso na faculdade. No meio da faculdade eu queria desistir, voltar para casa, também sair de cidade, né? E a minha mãe também teve que ser muito firme, dizer não, não, dizer o não é o mais difícil, né? Para um filho, dizer, a mãe dizer não para o filho, sabendo do que vai ser aquele depois, né? Ela precisava dizer não ali. E claro, eu fui muito grata depois que eu me formei, né? Se não fosse o não da minha mãe, eu não teria me formado. Se não fosse o não da minha mãe, quanta coisa ruim eu teria feito, né? Se não fosse o não, aquele não dolorido. E ela dizia também, assim, eu morei na Alemanha, morei fora. Meu Deus, quantas vezes, assim, eu chorava e dizia, aguenta, fica firme. Mas por dentro tava lá, né? Ai, volta, eu quero te dar colinho. Mas tem que dizer Muito um não para bom. crescer. Sim, boa. Tem uma pergunta aqui da Ariane, um comentário, não sei, vamos ver. Ariane, a minha grande dificuldade com a minha relação com a minha mãe e também com meu pai foi enxergar eles como perfeitos e cobrar essa perfeição deles. Quando comecei a enxergar que eles são pessoas, boa, As dificuldades pessoas com suas continuam, né? dificuldades, imperfeições, e aí a relação com eles começou a melhorar. Nossa, maravilhoso, Perfeito. Ariane. É Bem bem. isso, né? Porque a gente tem essa imagem de pais perfeitos e aí fica cobrando e fica numa luta, e quando a gente solta, abre mão, né? De querer essa perfeição, tudo se transforma. E eu fui doula. Fala, Eu ia Cacau. falar isso também, que aí a gente abre mão de querer ser perfeito, né? Quando eu Nossa, desisto então, que isso é meu uma pai e minha mãe libertação, é cara. libertador. É E vai libertador só pra todo viver, né? mundo. Já é tão grande só viver. Só. E eu ia dizer que eu fui doula um tempo, eu acompanhei muitas mães, muitas mulheres se tornando mães. E ali, né, com o bebê pequeno, sempre vinha à tona, era bem comum vir à tona essa questão, né, de se cobrar, de ser a mãe perfeita, de ser a mãe que eu não tive. E isso é um peso, né? E ao mesmo tempo é uma transformação muito grande que acontece nessa fase, onde, tá, eu reconheço que não dá para ser perfeito mesmo, que eu vou ser a mãe que eu sou e que, né, Uhum. A mãe possível, né? Acho que a a mãe grande lição é possível, ser é. a mãe possível. Ai, que bom. Obrigada, Ariane, por trazer aí tua questão. Se mais alguém quiser trazer, super, né? A gente está super aberto para essas trocas. Tem mais algum?
Tem uma questão aqui que me falaram, que é, eu falei, né, de que quando a gente nega a mãe, a gente nega a vida. E aí uma pessoa falou, tá, e quando é a mãe que renega a filha? Boa. Como lidar com uma mãe narcisista? Essa foi uma questão que ela trouxe. E aí? E aí, gente? Tá. No meu ponto de vista, a gente nunca muda a mãe, mas sou eu, né? Sou eu que posso mudar o meu olhar diante dela. E aí cada pessoa vai lidar com a mãe, com essa mãe que atrai, né? Então a gente entrar em contato com a realidade sem querer mudar ela, né? Sem querer. Mas enfim, como é pra vocês? Meu Deus, quase caí aqui. Eu acho que a gente volta um pouco naquela questão que você iniciou falando, Laís, sobre que a gente vem para esse mundo, né, recebendo, né, aquilo que a gente precisa realmente aprender, né, lidando com aquilo que a gente precisa lidar. E eu acho que a gente pode começar a partir daí, assim, né, refletir sobre isso também. Eu acho que, por exemplo, talvez naquele momento seja o que a gente precisava passar para descobrir. Eu vejo assim como todos esses desafios no relacionamento é uma forma da gente aprender algo sobre o amor, né? E não é assim sobre a gente encontrar um amor em uma forma, sabe? Tipo assim, uma forma que a pessoa tem que ser para a gente descobrir o amor ali naquela relação. Mas a gente descobrir um amor em todas as formas, né? Então, o que existe ali naquele contexto daquela mãe quando ela nega uma filha, né? Então, tipo assim, eu acho que é um caminho, né? Que não é fácil, é lógico, mas que a pessoa precisa passar e fazer e entender, sabe? O que ela precisa entender daquilo ali para ela enxergar que ali, mesmo nessa negação, existe um amor. Talvez algo que ela precisa vivenciar, algo que ela precisa aprender, sabe? E quando o Renan coloca assim, eu acho que aí essa mãe, como ele falou, Inícios. inícios, que tem dois momentos de amor também para essa mãe, né? Tem o primeiro grande amor, que foi o sim dela, que permitiu essa criança vir nascer, independente das condições. E o outro que talvez também seja uma forma de amor, que por algum motivo ela não pode permanecer cuidando dessa criança, não dá conta e acaba passando isso para outras pessoas. E eu acho que talvez quando a gente é criança não seja tão fácil, mas na fase adulta a gente já tem a opção de fazer a escolha. Eu escolho ficar com esse amor da minha mãe, que disse sim, que me permitiu nascer, que me permitiu estar aqui. E o restante a gente olha como se não for minha mãe, alguém sempre cuidou, gente. Sempre tem alguém, é uma avó, é alguém que adotou, é alguém que está fazendo o papel de tia. E mesmo quando às vezes as crianças estão ali num orfanato, tem alguém dentro desse orfanato que acaba também assumindo esse papel. Então, o principal foi a chegada. Se minha mãe dissesse sim com amor, dali para frente todo o restante é possível. Volta no essencial, né? Nesse sim à vida que a mãe deu, né? Porque ela tinha a escolha de dizer não em algum lugar, né? E essa mulher que ela também ela correu risco de vida para que a gente esteja aqui, né? Então se a gente amplia essa perspectiva do olhar. Eu gosto bastante desse tema, porque assim, parece muito fácil, né? Assim, ai, vamos lá, nossa mãe, ai, como aceitar nossa mãe, como ela é, como se fosse assim, né? Estalou os dedos, uhul, aceitei minha mãe. Como se não tivesse, como se as pessoas não tivessem todas as suas fragilidades, as dificuldades das suas histórias, né? E é sem fantasia aceitar a mãe, né? Mães narcisistas, poxa, a minha mãe ela já me contou várias vezes e não foi fácil escutar isso dela, que ela não queria ser mãe. Ela foi mãe, ela conta, né? Até a minha mãe tá assistindo a live, ela pode comentar ali se é verdade. Que ela quis dar um filho pro marido. E ele que cuide. E foi assim, ela me teve, continuou trabalhando, continuou estudando, sabe? Se não tinha, digamos, não tinha tempo.
E eu fui resolver isso na constelação depois de adulta, porque realmente foi muito conflituoso crescer pensando nisso. Minha mãe não gostava de mim, minha mãe não me queria, né? Então, assim, sem ilusões, né? A gente, quando fala hoje desse lugar de adulto, desse lugar que acolhe a própria criança e diz, foi suficiente, a vida veio para mim, eu já sobrevivi, né? Eu já recebi o que tinha que receber da minha mãe, foi a vida e a vida é maior. Então, eu posso deixar olhar para a mulher diferente de olhar para a mãe, né? A vida que a mãe, o ser mãe me passou, tá aqui, tá dentro de mim, é sagrada, a vida é sagrada, né? E aí, olhar sem julgamento para essa mulher, né? Ela teve as coisas, ela teve conflitos dela, como a Carla já falou, né? Conflitos que ela teve que passar e que não dava conta de ser mãe naquele momento. Então ela simplesmente me traz a vida e eu fico com a vida, né? E eu deixo de julgar a pessoa mulher que não foi a mãe que eu queria, né? Que não foi o papel que a gente tanto exige das mulheres de serem as mães perfeitas, de ser, ai, de ninar, de carinhar, mas tantas não são, né? E aí? Maravilhoso, Meire. Porque isso também, a criança, ela tem uma necessidade, né? A criança acha que o mundo gira em função dela. Então ela vai, né, ter uma necessidade né, de querer esse carinho, essa atenção o tempo todo. E às vezes, um segundinho que a mãe desviou para ela já é o fim do mundo, né? Enfim, e aí cada pessoa vai lidar de um jeito, mas o que eu acho incrível é o que você falou, né? Que hoje eu posso ser adulta saudável que a minha criança sempre precisou. Eu posso acolher a minha criança, né? Eu posso trazer esse olhar para ela. E é possível, né? Então a gente não precisa ficar lá atrás, a gente pode trazer isso para agora. Ó, minha mãe comentou. Ai, tem um comentário aqui. É a minha mãe. Essa mãe linda, Margarete. Exatamente, as mães são mulheres e como mulheres têm seus sonhos. Que linda. Obrigada, querida. E outra, você falou disso, eu achei interessante, que uma pessoa trouxe um comentário, ele disse assim, como é quando eu não admiro mais a minha mãe? Aí depois ele me falou, quando eu era mais novo, eu achava minha mãe o máximo, eu adorava ela fazia comida, ela tava, né, me cuidando sempre. Aí depois eu cresci e eu percebi que ela não é o tipo de mulher que eu admiro mulheres que vão trabalhar, que vão pra vida, que vão, né, fazer suas coisas, a mulher guerreira. E a minha mãe, ela deixou de fazer a faculdade, ela foi ser dona de casa, tipo... E é isso eu não admiro mais, sabe? Como que é? Eu vejo uma guerreira aí também em casa, né? Sim, porque vem os conceitos, né? Daqui a pouco vem... Não tinha conceito em relação à minha mãe, só tinha ela ali, né? Aí depois veio o conceito de que o que é uma mulher boa, né, pra mim. E aí eu passei a julgar a mãe, né? E eu acho que nisso entra um pouco também da questão da diferença de gerações, né? Por exemplo, se a gente pega a geração da nossa avó e da nossa bisavó, a mulher era vista nesse sentido, né? Que ela tá gerando filho e tá ali garantindo a população do mundo, né? Tá cada vez mais procriando. E quando chega na geração ali dos nossos pais, é onde começa a ter essa mudança, que a mulher começa mais a ser vista com outros direitos, e ela também, e começa também a despertar isso nela. Então, quando esse filho vem, ele chega nessa geração, que ele passa a vivenciar isso. E muitas vezes, eu olhando assim na fala da Laís, talvez até essa negação da mãe faz com que ele tenha um outro olhar com relação às mulheres. É como se fosse, não, peraí, as mulheres agora não precisam mais ser só dona de casa, não precisam estar ali só para gerar filhos. Ela tem, aí a partir porque é que começa a ter uma mudança de olhar ali de geração em geração, né? Então esse homem, quando ele começa a admirar, só que quando a Laís coloca assim também, tem que ter um respaldo no sentido de que eu posso admirar um outro perfil de mulher desde que eu não negue a minha mãe.
E que eu consiga ver que para eu conseguir admirar esse perfil de mulher é porque teve uma transição de uma geração para outra. Não foi simplesmente pulou de uma para outra. Teve todo um processo para que chegasse nessa mulher que tem agora, que tem mais possibilidade de estar trabalhando, de fazer outras escolhas e até mesmo a escolha de ser mãe ou não ser mãe, né? Para as nossas avós, às vezes, muitas vezes era uma escolha que não era possível, né? Até quando a gente olha a questão ali dos abortos, as pessoas que faziam os abortos, ela via como está trazendo uma solução ali para essas mulheres também, que às vezes a mulher já tinha tido 12 filhos e estava ali grávida de novo. E não tem os recursos que a gente tem hoje em dia. Sim. E aí ele fala, é um homem, né, essa pessoa, ele fala de que então ele começa a se relacionar com mulheres que têm esse perfil oposto ao da mãe dele. A maioria das relações que ele tem, e como que é isso, né? Se a gente atrai o perfil oposto à mãe ou atrai um perfil igual à mãe. Deixa pro homem. Fala, Vinícius! Eu acho assim, geralmente a gente vai se atrair, né, por aquilo que a gente está em falta também, né? E de repente, assim, pode ser, né, que seja um lado dele que ele mesmo tem se deixado, né, e vê isso numa mulher e tem isso como essa atração. Isso é atraente para mim, né, porque me faltou, né? Eu não presenciei isso e talvez ele mesmo talvez não viva isso. Eu penso assim, no fundo, o que a gente está buscando, né, tanto nessa conexão com a mãe ou nos relacionamentos, são coisas que já existem na gente, né? A gente está buscando uma admiração, a gente está buscando um amor, então a gente só tem que aprender, eu acho que é a refinar esse olhar para aquilo que a gente está buscando. E talvez, assim, eu penso que o que ele admira mesmo, né, já esteja tanto na mãe e esteja também nessa mulher, né? E o que é diferente é uma coisa meio que superficial. Talvez ela foi guerreira naquele contexto dela, né? E a outra mulher é uma guerreira nesse outro contexto, sabe? Então, eu acho que é isso. Eu acho que tem a ver com isso, assim. É verdade, talvez elas não sejam tão diferentes assim, né? Bem pontuado. Acho que o que é essencial, que a gente busca, né? Já existe em todas as mulheres, né? A gente não, sei lá, a gente não tá assim para quando a gente fala assim, eu quero aprender a amar aquela mulher, né? Eu quero admirar. Na verdade, essa admiração já existe aí. A gente precisa tentar perceber aonde está essa admiração, né? A gente não se esforça para admirar, né? Ela já existe aí. Então, acho que é mais ou menos esse caminho. E quando ele fala isso da admiração, às vezes também nós como filhos, como a gente está presa ali naqueles traumas da infância, como a Laís falou, que às vezes é 2 minutos que a minha mãe não cuidou de mim, eu levo isso para a vida adulta como um período que eu fui abandonada. Então, às vezes, eu crio essa distância, essa dificuldade de admirar, porque eu acho que aí eu consigo manter esse amor com essa distância segura. Porque se eu consigo transcender isso e ir para essa admiração da minha mãe, é mais difícil eu ter essa distância dela. E aí a sensação que eu tenho é que se eu me aproximar novamente dela, eu vou sofrer o mesmo que eu sofri quando eu tinha ali 2, 3 anos. Então a gente cria essas resistências que é como se fosse para eu aprender a amar a minha mãe com uma distância segura. Quanto mais a gente vai indo para essa nossa criança, a gente vai saindo dessas dores ali do nosso passado, né, que nos prende, a gente consegue se aproximando dela e as queixas vão caindo também. A gente já não precisa mais ter essa ponte que me distancia da minha mãe. E tem uma coisa muito interessante nessa história que eu acho que deve acontecer com muitas pessoas, né? Quando a gente vai para um lado, tipo assim, a gente admira um lado, assim, nesse caso, assim, da mãe e tudo, e depois de um tempo, a gente tende a ir para outra extremidade, para o lado oposto, né? Então, no caso dele, né, ele tinha aquela visão da mulher que era dona de casa e tudo, e admirava aquilo. Aí depois ele passou a não gostar e vai lá para o lado oposto. E isso tem muita relação com algumas crenças nossas também, sabe? Aquilo que a gente acredita, né? Então, talvez tinha uma crença dele que para ele mulher é aquilo.
né? Mulher, mãe, é aquilo. E depois, talvez ele ficou tão... se sentiu tão limitado com essa visão, e aí ele foi para o lado oposto, né? E aí talvez pode ser que haja um movimento de integração depois, em que não é nenhum nem outro, né? O que é essencial está em ambas as partes, né? E aí o que eu entendo de integração é isso, é quando você consegue unir todos esses lados, assim, sabe? Perfeito. Né? Não é um nem outro, mas como que é essa dança? Não, eu acho que ele já deu a outra dica, né? De enxergar assim, parei de admirar porque era dona de casa. Mas e as outras, né? As outras características dessa mulher? Poxa, criou filho, teve que abrir mão de sonhos para... Nossa, olha a resiliência, né? De pensar, não, primeiro vou botar em primeiro lugar aqui a criação dos filhos, para depois dar conta de uma carreira, ou nem vou deixar de ser mãe como a primeira tarefa, né? Daí ele vai conseguir enxergar a grandeza dessa mulher e essa característica nas outras ali que ele procura, né? Ele enxergando as outras características da mãe, não só aquilo que ele não gosta, né? Ela não foi uma mulher guerreira, ela não foi trabalhar, ela não saiu de casa. E o que ela fez de bom? Que eu posso enxergar nessas mulheres que eu busco, né? Que eu encontro, sei lá. Gente, e aí é o conflito das mulheres, né? De tipo, eu vejo as mulheres assim, vou trabalhar, não vou, vou ficar com meu filho, não vou. E a mulher nunca sabe o que é melhor, né? Fazer, e ela sempre busca o melhor, né? É impressionante. É o grande conflito geracional. Desculpa. Eu ia falar, não, eu só ia citar como você colocou, só ela conseguir fazer essa escolha de abrir mão do sonho dela para estar nesse papel ali de dona de ser como dona de casa, não que tenha problema em ser dona de casa, mas é que nesse caso ela tem que abrir mão do sonho para vivenciar isso, já mostra o tamanho da força dessa mulher, né? Sim, porque ela já estava numa geração que já pôde escolher. Isso. Né? Em vez de fazer, né? Quantas gerações tiveram que apenas repetir os padrões de vou ficar em casa, né? Claro, existe aqui a sociedade, enfim, a época que a gente vive, mas eu simplesmente sigo a minha mãe, a minha avó, todas ficarem em casa cuidando dos filhos, né? E ela estava ali justamente num breaking point, assim, numa geração que já podia escolher ficar em casa ou ir trabalhar, né? E aí esse filho danado vai dizer que ela... Poxa, eu não admiro minha mãe porque ela escolheu ficar em casa com menino. Sabe há quantas gerações ela... Mas às vezes esse filho também cresce ouvindo essa mãe falando isso. Ele cresce ouvindo essa mãe falando isso. E aí ele idealiza essa outra mulher, que é como se fosse essa outra mulher é o sonho da minha mãe. É a mulher ideal. E aí, ao mesmo tempo, quando ele vai para essa mulher, ele está buscando essa mãe realizada nessa mulher. Nossa, exatamente. Muito interessante. Faz todo Laís, sentido. já pode cobrar dele aí uma sessão que... Boa. Porque a gente também, um grande papel nosso enquanto filhos, a gente fica tentando realizar os sonhos dos nossos pais, né? Depois ali na frente a gente olha achando que o sonho era meu, que eu que desejei, que queria tudo isso, quando eu olho para trás, não era meu. Era do meu pai, ou às vezes era de um avô, de um bisavô, de uma tia. Exatamente. Boa. E a Janice escreveu aqui, né? Gente, vocês podem imaginar o que é quando nós, enquanto mães, testemunhamos os filhos nos enxergando de verdade como pessoas? É um up inexplicável de crescimento na relação. Ai, que linda. E aí, depois eu até pensei que eu não sou mãe, a Meire não é mãe, a Karina não é mãe e o Vinícius é pai. Aí eu pensei, ontem, né, eu me dei conta disso, pensei, nossa, eu vou ter que fazer outra live com mães. Sim, a gente está fazendo a perspectiva de filhos, né? Eu pensei nisso também. Perspectiva De filhos aqui, gente. Senão, se tivesse uma mãe, também não conseguiríamos falar só sobre como ser filhos, né? Mas se tiver mais alguma mãe, a Janice colocou um pouco do ponto de vista de mãe, se tiver mais alguma mãe que queira colocar também. A minha mãe disse que está amando a live. Isso, fiquem super à vontade aí para comentar, né? Deixa eu ver aqui mais questões, gente. Peraí.
Tá. Como é quando a mãe fica doente, sabe? Quando a mãe vai ficando mais velha. Teve essa semana eu atendi uma pessoa que a mãe ficou doente, não era tão velha assim, mas enfim. Ou quando a mãe vai ficando mais velha e como que eu faço, né? Porque eu tenho que cuidar dela, né? Quando tem Alzheimer, quando tem câncer, quando tem alguma questão assim, eu tenho que cuidar dela. E aí, mais uma vez, aquela questão, né? De que acaba entrando naquele lugar de mãe da mãe, né? O pai da mãe. E aí isso fica pesado, né? Como que é? Como que a gente pode se relacionar, cuidar dessa mãe e ao mesmo tempo estar no lugar de filho? Eu acho que é possível, né? Eu acho que é o exercício de pensar assim, temporariamente cuido, mas continuo filho, né? Eu exerço o cuidado de um lugar de já fui cuidado quando fui criança, né? E que parece que a história ela é cíclica, né? Eu fui cuidado enquanto criança e agora eu cuido porque ela também deixa, vai, né? O idoso, velhinho, a doença vai deixando essa pessoa de volta nesse lugar de criança. Mas eu acho que dá para separar assim o cuidar enquanto mãe da mãe, mas sem ocupar o lugar da mãe, né? Sem tomar decisões pela mãe. Dá para cuidar da mãe e ela decidir, não vou fazer mais esse tratamento de câncer. Eu aceito a minha morte, né? E não lutar contra as decisões da mãe adulta que quer ser, né? Ou que não quer ser cuidada também, né? Não assumir o papel do filho salvador, né? Exatamente. Eu vou compartilhar. Na minha família, a gente tem uma história em que a minha avó ela não consegue decidir. Ela chegou num estágio em que de Alzheimer, né? E ela já não consegue expressar mais e tudo. Então, a família tem que, os filhos, né, passaram a ter esse papel, né, de estar indo, se revezam, né, para estar cuidando dela e tudo. Então, às vezes é um desafio também, né? Mas eu acho que são formas de amor, né? São formas de amor. A gente tem que fazer aquilo que o momento pede para a gente. Vai pedir para a gente cuidar. E a gente pode cuidar sem precisar ser pai ou mãe, né? Não quer dizer, eu não acho que assim cuidar é necessariamente do pai e da mãe. Quando a gente é criança, talvez a gente tenha que olhar com esse conceito para a gente não ir para uma arrogância, né? Mas eu acho que a gente pode entender também que esse cuidar não quer dizer que você vai virar mãe ou pai dele, né? Se você for com uma certa humildade, né? Se você vê que você está cuidando ali alguém com uma certa que foi importante para você, né? Então acho que é mais uma atitude interna do que realmente assim às vezes aquilo que a gente está fazendo, né? Da onde vem essa nossa ação? Vem de uma arrogância assim que você agora eu que mando na vida dele, tudo ou não? Ou vem de um respeito, de uma reverência assim? Você pode estar lá lavando o pezinho do papai, da mamãe, com diversas posturas. Você pode lavar como um filho, ou pode lavar, sei lá, como eu que mando aqui, vou lavar seu pé, sabe? Então, eu acho que vai muito disso também. Verdade. Maravilhoso. Qual é a postura interna que eu tô fazendo isso, né? Trocar uma fralda geriátrica, né? Isso. Muito bom. Se perceber, trazer esse olhar. Qual é a minha postura interna em relação à ajuda? Muito bom. E a Ariane... devolver, né? Eu posso devolver tão pouco que eu posso devolver, né? Eu nunca vou conseguir devolver a vida para os meus pais, né? Já é tão maior o que eu recebi. Então, o pouquinho que eu faço de cuidar ali numa doença, de cuidar na velhice, é tão pouquinho, né? Que ainda nem chega a devolver tudo. Esse é um ponto bem importante que você trouxe, Meire, que é porque a gente recebe a vida dos nossos pais, que é tão grandiosa, e em algum lugar a gente quer retribuir, né? E aí, quando eu quero retribuir, eu quero dar um carro para o meu pai, eu quero dar uma casa para o meu pai, eu quero, né? Eu quero cuidar. E aí,
mas esse fluxo não é de volta, né? Não é daqui para lá, é daqui para frente, né? Então, como que eu posso retribuir a vida que eu recebo dos meus pais vivendo, né? Trazendo algo bom na minha vida. Isso é uma viradinha de chave, né? E sempre quando a gente E dá, como a Laís falou, que a gente dê com o olhar como um presente. Que como um presente o outro recebe e consegue usufruir. Agora, quando eu faço algo achando que ele necessita daquilo, é onde começa a resistência. Que é isso que a Laís falou, é o fluxo que está no sentido contrário. ai, que lindo isso! Uhum. E eu queria ler aqui o comentário da Ariane, que falou: eu sou mãe, tô adorando escutar as perspectivas de filhos. Ajuda muito na minha trajetória de mãe. Que legal. A Cris aqui mandou bom dia. Bom dia, Cris. A Margarete, que é a mãe da Meire, né? Sim. Sim. Vocês falaram da nossa geração que foi a transição e teve a oportunidade de viver os sonhos de mulher. Mas conseguiu ser mãe. Conseguiu ser mãe, né? Mas também conseguiu ser mãe. Isso. E aqui é uma postura interna. Muito bom. Gente. Maravilha. E eu acho, Algo tipo mais? assim, acho legal, eu não sei se todos aqui têm a mesma perspectiva da constelação, né? O que eu gosto mais da constelação é assim, quantas pessoas falam, né? Ah, só entendi minha mãe depois que fui mãe, só entendi meu pai depois que fui pai. Gente, eu já entendi tantos meus pais sem ter que ser mãe e pai aí, né? Assim, só de olhar, conseguir enxergar meus pais diferentes, assim, são anos de constelação, né? São pelo menos 10 anos aí envolvida com as constelações. Então, claro, nunca é assim, nunca é, né, numa constelação, nossa, eu saí mudada, revolucionou minha vida. Não, calma. Tem todo um processo, claro, terapêutico junto, mas conseguir, sem ainda, né, ser mãe, já enxergar essa mulher, já enxergar como é difícil, como não é fácil, como é tão mais complexo do que simplesmente, vou fazer diferente. Como é fácil fazer diferente? Não é fácil, não. Não é nem um pouco fácil fazer diferente. E Então... quando a Não, Meire então coloca assim, assim, como é bom, ela né? Como é falando bom que tem 10 poder anos mudar. de trajetória, eu vejo às vezes nas constelações assim que a pessoa acha que uma constelação é como se fosse uma vacina. Tenho um problema na relação com a minha mãe, vou lá, faço uma constelação, eu tô vacinada e resolveu. Agora eu não vou ter mais conflito com ela. E na verdade não. O que a constelação, o que o Bert Helling trouxe pra gente, foi como ele colocou, é uma postura interna. A partir do momento que eu tenho conhecimento de que existe essa possibilidade e eu assumo essa postura interna, as minhas atitudes com relação à minha mãe vai mudando, mas é no cotidiano. É algo que é para a vida. Os desafios não vão deixar de existir, mas agora é como se eu tivesse uma outra referência para lidar com esses desafios. Eu já saí daquela postura ali da criança mesmo, né? Que não sabe nada, que não sabe o que fazer. Tanto que a criança, quando a gente é criança, que a gente tem os sentimentos, é só os sentimentos, porque a gente não tem interpretação, né? Então, eu tô com raiva, eu tô com medo, tô com raiva da minha mãe, você pode ver que a criança ela tem muita raiva. Quando ela expressa um gesto de amor, ela tem muito amor, porque não tem a interpretação. Tanto que ela sente tudo isso e depois passa. Só que quando a gente é adulto, a gente já vai pro local ali que a gente começa a interpretar. Então, eu tô com raiva da minha mãe, e aí eu começo a tentar interpretar o porquê que eu tô com essa raiva. Eu tô com dó da minha mãe, eu começo também a estar interpretando isso. E aí é onde a gente fica presa nessa relação na relação não saudável entre mãe e filho. Então, o olhar da constelação não é que a gente está se vacinando com relação à nossa mãe. A gente está ali para ter um conhecimento, para que eu consiga ter essa postura interna quando os desafios aparecerem. Perfeito. Para mim é um não julgar, né? Não julgar, assim, ó. Caiu, assim, tá? Eu julgava muito minha mãe, julgava muito meu pai. Eu vivia uma relação conflituosa e não tem mais, assim, fizeram o que foi possível, gente. Nossa, não posso cobrar deles, né? O que eles não tiveram também. Então, é perfeito. Assim, hoje é maravilha. A minha relação melhorou bastante também, mas vira e mexe eu percebo que às vezes eu dou umas escorregadas, assim, que às vezes tem algo ainda para olhar, sabe?
mais do que era, meu Deus. E eu percebia que eu tinha um olhar muito de exigência diante da minha mãe, né? Essa exigência da criança e querendo uma perfeição. E quando eu fui soltando isso, acho que a primeira coisa foi tomar consciência de que eu olhava assim. Foi assim, muito impactante para mim, porque eu achava que estava tudo bem, né? Mas não. Então foi bem impactante. E aí fui me trabalhando. E eu contei em algum lugar que surgiu essa história da admiração, que hoje eu admiro a minha mãe pra caramba, sabe? Mas antes eu achava que a minha mãe era a pior mãe do mundo, que as mães das minhas amigas eram melhores, sabe? E aí eu falava, não, quando eu for mãe, eu não vou agir como ela, sabe? E hoje eu olho para minha mãe e falo, gente, como ela é incrível. E as pessoas chegam para mim admirando a minha mãe, né, contando dela, e eu falo, ai, ela é assim mesmo. E hoje, eu falo dela, eu percebo uma expansão no meu peito, assim, sinto uma alegria. E eu vejo isso, é real. Claro que daí daqui a pouco vai ter uns desviozinhos, mas mudou essa perspectiva. Então, olha, se eu conseguir mudar, eu acho que muita gente consegue. E mais uma vez, né, abrir mão de querer mudar ela, mas quando o que é em mim eu posso fazer. Isso é bem especial. E abrir mão de salvar, né? De salvar. E quando vem essa leveza, como a Laís falou, às vezes você nos detalhes, assim, você começa a se alegrar de estar sendo igual a sua mãe. Eu percebo, às vezes, algumas coisas quando eu vou. Eu cozinho muito pouco, mas quando eu vou fazer alguma coisa, eu percebo que eu faço como a minha mãe fazia. E aí agora não é mais uma negação, eu tenho que fazer diferente dela. Eu até me alegro, falo, olha. E naquele momento ali, por exemplo, eu que moro longe da minha mãe, é uma forma de me conectar com ela também. Porque aquilo ali me traz, eu me sinto preenchida. Tipo, olha, minha mãe não tá aqui fisicamente, a gente tá longe, mas isso daqui me aproxima dela. Ah, que lindo. Uma coisa que eu negava na minha mãe é que minha mãe sempre trabalhou demais, né? Ela, enfim, ela trabalhava muito, chegava em casa e continuava trabalhando e tal. E eu falava, ai, não quero trabalhar igual minha mãe, pelo amor de Deus. E quando eu me vi trabalhando, né? Eu era coordenadora do curso aqui de osteopatia, eu trabalhava aos finais de semana e durante a semana e não parava, sabe? Eu não me permitia parar. Quando veio, eu estava fazendo igualzinho a ela. E aí foi um trabalho também me permitir ser um pouco mais flexível, permitir que para mim pode ser mais leve do que foi para ela, né? Ela precisou de trabalhar tanto assim naquela época e hoje para mim não é tão necessário assim. Foi todo um processo. Legal, né? A gente se dá conta disso. É muito legal. Muito bom, gente. Acho que é aqui de Matadeira. Mãe é amor, o Cássio falou. Ai, que lindo. Tá vendo um reflexo aqui. Muito bom, gente. Então, quem tá aí com a gente, conta qual insight que você teve aí em relação à sua mãe, ou que você quer, que você leva para casa de hoje dessa live. E acho que a gente pode ir caminhando, né, para fazer sabe, aquele grande finale ou só finale. Resolução. Quem gostaria de falar aí? Bom, posso falar? Eu acho que, resumindo, né? Não romantizar a mãe, entender que a mãe é humana e que tem os seus conflitos, suas contradições, né? A gente não precisa endeusar, porque eu vi alguns amigos entrando aqui, né? Amigos que foram adotados. Então, assim, que eu acompanhei os conflitos, né, na adolescência, assim, a dificuldade que era aceitar essa mãe que abandonou, né? Então, ontem também conversando com uma amiga que é psicanalista, assim, porque as constelações romantizam muito o papai e da mãe, poxa, e as mães que violentam, nananã. Assim, não, isso é uma realidade, né? A gente aceitar não quer dizer ficar presente, né, dessa violência, aceitar, tomar o pai e a mãe, tomar a mãe em especial que a gente está falando aqui, né, não quer dizer que eu tenha que dizer assim, foi lindo que ela me bateu, nossa, amo a minha mãe. Não, não é isso, não é ursinhos carinhosos, né? É entender que aquela mulher passou por algo e me passou a vida, então para mim já está suficiente, né? Eu recebi a vida
E é isso, a vida é maior. Eu gosto de sempre dizer isso, a vida é maior. Então, tá tudo em paz, foi como foi, ok, não tenho como mudar o que foi. E é isso, assim. Ainda bem que eu consigo hoje olhar minha mãe de uma maneira diferente. E ainda bem que eu tenho uma mãe maravilhosa e eu consigo enxergar isso. E é isso, sabe? E é isso, a vida é maior e agradecer, agradecer, agradecer. E obrigada pela live. Obrigada, Meire. E é isso, né? Porque quando a gente fala, parece que é de um lugar que é só daqui, né? Mas é porque a gente vivencia isso no corpo, essa experiência, ela vai se transformando. E aí o que chega hoje em dia tem que parece que é romântico, né? É isso, aham. Muito bom, graças. Vinícius, tá quietinho aí. Começou uma obra aqui, agora deu um tempo. Mas estava tendo um barulho, eu deixei meu microfone desligado. Nem sabia que dá. Boa. Verdade. Nem sabia que dava para desligar o microfone. Agora eu aprendi essa. Eu aprendi agora também. Mas vou falar bem rapidinho aqui para não ficar muito barulhado aí. Eu acho que é isso, sabe? É um aprendizado. Eu também estou aprendendo ainda a lidar com minha mãe. Olha que eu já sou pai. Mas eu acho que é um aprendizado que vale a pena, né? Que vale a pena, sim, porque é a partir disso que a gente consegue se dar bem na vida, né? A gente consegue se relacionar melhor com o mundo. E compreender esse aspecto de mãe também em todas as coisas, né? Em todos os relacionamentos a gente vai ter esse aspecto da mãe também, né? Eu percebi assim na minha trajetória, eu comecei a me sentir mais acolhido e mais seguro, assim, quando eu comecei a olhar essa mãe também em todas as outras coisas também, né? O mundo como uma mãe também, né? Olhar para a natureza, a mãe terra que a gente fala, né? No yoga a gente usa algumas deidades também, assim, que se conecta com esse aspecto de mãe. Aí é uma das formas também, né? Para a gente se conectar com esse aspecto de mãe, a gente precisa meio que se colocar como um filho, né? Ali olhando para essa mãe. Então, é isso. Minha gratidão a vocês. Aprendi muito aqui com vocês também. E as mamães que participaram aí. Viva, Também obrigada. Tua mãe também participou, né? Que bom. Eu também fico com esse olhar igual de vocês, que do quanto as outras relações do meu cotidiano, do meu dia a dia, me levam sempre de volta para minha mãe, o tempo todo, assim. E isso também para mim é confortante, porque a sensação que me vem é uma sensação de paz, de saber tudo isso só é possível graças a essa mulher. E só por isso já basta. Até a minha reclamação em relação a ela só é possível porque eu tô aqui, né? Então a gente tem que voltar sempre pro essencial ali, pro que realmente importa. E como a Ana Paula colocou aqui nos comentários, cada vez menos a gente não romantizar essa relação, né? Nem de filho para mãe, nem de mãe para filho. E algo que para mim também foi um grande aprendizado foi com relação à minha mãe, eu vi que nem sempre eu sou tão importante, vou estar como prioridade na vida dela. E aí isso foi libertador para mim e para ela também. Assim. É verdade. Maravilhoso. Eu sou só a filha. Sua filha? Minha mãe pode escolher, de repente, não fazer o que eu quero, não, por exemplo, eu estar indo para São Paulo, ela não está disponível para me ver, tá tudo bem, ela tem as vontades dela. É bem melhor ser assim, né? Ser só filha. Muito pros dois. Tira Pros um dois peso. lados. Ser só filha. Que bom que a gente pode tirar esse peso aí das costas, né? Eu gravei uma meditação que vou colocar no YouTube sexta-feira para a gente fazer em relação à mãe, né? Fazer essa reconciliação aí com a mãe. E então quem quiser fica de olho ali ou me manda um direct que eu mando o link. E também tem um vídeo que eu fiz falando sobre acolher a nossa criança. Então, quem sentiu aí que precisa fazer esse movimento, na verdade é sempre bom a gente fazer, né? Porque daqui a pouco a nossa criança está precisando de um olhar. Então, me pede também que eu encaminho.
E quero ler aqui os comentários da Ariane, falou que o que eu levo hoje é que o amor é caminhar sempre tentando todos os dias ter olhares menos exigentes e cheios de mansidão. Uau. Lindo. E a Ana falou, né, de não romantizar a mãe, que é muito bom, né? Que eu sou mãe e vejo o quanto não é nada romântico. É maravilhoso, né? Quando se torna mãe, você vê que... Maternidade real, né? E a Margarete, relação com as nossas mães é eterna. Que lindo. E pode ser que para alguém o que a gente falou aqui não seja uma verdade, né? Ou tenha uma outra visão, então também fica à vontade para trazer nos comentários e que a gente possa acolher as nossas mães e as mães de todas as pessoas que estão aqui, né? Que graças a elas estamos aqui. Então, gratidão, Karina, Vinícius, Meire, a Ana, a Margarete. A Margarete que deu a vida aí para Meire, a Luísa que deu a vida para Vinícius. Não sei qual é o nome da tua mãe, Karina. A minha mãe é Catarina. Catarina. Minha mãe apareceu aqui também. É Luísa, não é o nome da sua mãe? Luísa. Luísa. Ela comentou A minha mãe é Vai. Lígia. Lígia. Maravilhosa. Então, Maravilhosa. gratidão também a todo mundo que esteve aqui com a gente, né, nesse encontro. A Janice, que trouxe várias contribuições, a Ariane, Cássio, que bom. Que bom. Muito, muito obrigada. Quarta-feira que vem a gente tem encontro de novo. E um lindo Dia das Mães para vocês. Feliz Dia das Mães. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, bom Beijo, dia. beijo, mãe. Bom dia. Beijo pra minha mãe. Um beijo pra vocês, pra minha mãe. Especialmente pro meu gato também. Tchau, gente. Tchau, tchau. Bom dia.